E hoje iniciamos mais um A Tarde Talk Arc, com dois convidados super especiais, Diná Lins, arquiteta, e Kleber Giacomello, da IDELI. Estamos aqui hoje na Varanda Gourmet Casulo de Diná. E eu queria saber um pouquinho da história, né, daqui, a sua inspiração foi a borboleta, né, essa transformação da borboleta. Então, Nath, a gente vem de um momento pós-pandemia e a Casa Cor traz como tema o corpo e a morada. E aí eu fiz, não, gente, por que não levar a inspiração em borboletas? Né, o casulo e as borboletas, que fala tanto dessa simbiose entre a gente ficar em casa, estar em casa, e ao mesmo tempo fala em transformação, resiliência, pausa, né? E aí foi aí que eu resolvi trazer para a varanda essa inspiração das borboletas e criar esse espaço assim com bastante aconchego, com bastante vontade da gente ficar na varanda. E é realmente muito gostosa, viu? Você fala que da fragilidade da lagarta nasce a borboleta com sua leveza e suavidade. Eu acho muito legal isso, né? Que você traz essa questão também das transformações, não só... E o período da pandemia, a gente passa realmente por uma ressignificação do lar. Isso. A gente sentiu muito isso, né? Nós como profissionais. O olhar do cliente mudou. Né? Se antes se decorava a casa muito voltado por uma questão estética, pós-pandemia eu sinto muito essa mudança de comportamento e aquela busca pela funcionalidade, pelo que realmente faz sentido para a família, né? O estético não única e exclusivamente pela beleza, mas pelo que cria conexão com a família. Você também sente isso? Eu sinto. E é cada vez mais importante. Cada vez que chega um cliente pra gente, a gente percebe o quanto é importante e quantas pessoas passaram a dar atenção à casa. Você falou bem, assim, não é questão só de luxo, mas assim, é questão de estar, de bem-estar, de conforto. E a varanda, dentro dos ambientes mais solicitados, eu percebi que cada vez mais as pessoas queriam receber amigos, queriam estar em casa, queriam confraternizar com amigos. Sim. E aí, dentro disso tudo, surgiu a Varanda Gourmet, uma varanda linda, com a parceria com a IDELI, e que ficou assim incrível, que a gente tem muita coisa para contar aí para vocês. E é uma parceria já antiga, né, de vocês? Acho que você está desde o iniciozinho lá quando começou a IDELI, acho que você já foi uma das primeiras arquitetas já parceiras, né, Kleber? Foi sim. A gente sempre busca recordar desse momento, né? Que são 11 anos de IDELI em Salvador, a primeira no Nordeste, e a nossa relação tem aí seus 10 anos. A gente tava menos, lembrando outro dia, gravando lá na IDELI, né? O tanto de tempo que tem, como foi que a gente chegou 10 anos, é tempo nessa parceria, e a gente... Acho que você também sente isso. É uma questão que a gente vai aos poucos ganhando confiança e aprendendo um jeitinho que como profissional trabalha e já sabe como a gente gosta, como é que é a parte de produção. E o cliente também vai criando essa confiança porque a gente já confia no que vem, no que a gente vai conseguir corrigir quando acontecem os problemas, que obra a gente sabe que tem os intempéries e a gente tem que achar essa solução lá na hora, né? E é importante também estar com parceiros que eles colam, né? É uma coisa que eu sempre falo, a empresa séria não é a empresa que não dá problema. Somos seres humanos, então faz parte do processo. Eu sempre explico para o cliente, para você reformar um banheiro, são mais de 11 prestadores de serviço, então é muito comum acontecer alguma falha. Não somos máquinas, a gente erra. A empresa séria é aquela que ela cola do lado e que ela resolve. E isso eu sinto muito da IDELI, sim. Apesar, né, de ter um volume enorme de clientes, porque... Acho que é a franquia que mais vende, não é isso, Kleber? Do mundo? Nós temos a IDELI Indústria tem franquias no Brasil e no exterior, né? E nós, graças a esse trabalho sólido que foi desenvolvido nesses 11 anos da marca, com a marca em Salvador, nós estamos aí triangulando entre os principais lojistas comercialmente e trocando sempre muita figurinha com a indústria, buscando lançamentos, estando próximo deles para ações junto aos profissionais, e a Casa Cor é uma referência disso, né? É um exemplo disso, em que a indústria se faz presente mais uma vez junto com o arquiteto, né?
E a gente veio desde 2017 junto, em Casa Cor, com o Ideli. 17 foi a primeira Casa Cor, né? São Então já 5, foram 6 anos aí. Não, então 5, né? Porque uma teve a Uma- pandemia que não é, aconteceu. Isso mesmo. sim. Então, É. 5 mostras. E de Nádia, você já fez quantas ao total? Essa é a minha 6ª Casa Cor. Caramba, 6 Casa Cor. Passa E rápido. você ganhou o prêmio de quarto na América, na Casa Cor de 2019, com o quarto da estilista, né? Isso foi uma votação popular. Né? Gente, Então, que massa. foi eleitos os melhores quartos da casa, de todas as Casa Cor naquele Gente, ano. Quarto América, América. tá? Ela não ganhou o melhor quarto Bahia, nem o melhor quarto São Paulo. Ela ganhou o melhor quarto América. É isso aí. Gente, que é, orgulho, viu? Votação popular, e isso Isso, demonstra vai. muito É. a legitimidade Isso, da premiação, porque né? não tinha um Eu júri, adoro não ter amiga tinha- famosa. Maria é maravilhosa. Mas é bom, é um reconhecimento de um trabalho, que você sabe, Casa Cor, Sim. a gente se dedica para um pouquinho o escritório, a gente já quer, deixa um pouquinho o cliente nesse momento, né, procurando a gente, porque a gente se dedica nesse momento. E a gente chegar no fim da Casa Cor e ver que o ambiente da gente agradou, que a gente conseguiu atingir aquilo que a gente projetou, é muito Reverberou E eu me tanto, lembro, né? e eu Reverberou lembro tanto muito aquele desse quarto da estilista, né? Eu até comentei com você, eu nem sabia que você tinha ganhado a premiação, comentei que é justamente aquele que tem aquela cabeceira, né? Que você Isso. mandou, ela desenhou uma cabeceira, ninguém fazia ainda, você vê que Diná tá sempre inovando, né? A Sempre um pouquinho à palhinha, frente. é. Ninguém fazia cabeceira em palhinha, eu fiquei apaixonada por aquela cabeceira em palhinha. Depois eu até fiz uma cabeceira em palhinha de uma cliente, mas foi algo mais engessado, porque eu não tinha tanto acesso assim a tantos fornecedores como eu tenho hoje. Mas foi inspirada até na sua Casa Ai, Cor. coisa boa. Foi, E foi pra mim, e realmente me chamou. Eu não votei porque eu nem sabia que tinha votação popular, eu não tinha votado lá também. Mas pra mim foi um ambiente mais bonito, realmente. Daquele ano eu nem diria o quarto mais bonito, foi o ambiente que eu mais gostei. Porque eu acho que uma coisa que eu percebo do seu trabalho, que talvez por isso eu também tenha essa conexão com o seu estilo, é que você tem muito esse lado da afetividade, Isso. né? Então eu chego aqui nesse ambiente, eu sinto acolhimento. É a sensação de bem-estar, de estar em casa, né? De se sentir bem acolhido. E quando a gente projeta, independente de ser Casa Cor, a gente tem um cliente, a gente entende o estilo do cliente, entende o que o cliente deseja e o que a gente quer mostrar ali, porque a gente tira do sonho da pessoa e transforma aquilo em realidade, uma coisa física. Então, quando isso acontece, eu acho que a gente mostra, né, o aconchego, mostra as coisas como de uma forma que acolhe mesmo. Sim. Eu realmente, esse ambiente, você tá de parabéns, Gina. Mais um ano, na verdade, né, que você conseguiu trazer um ambiente com uma personalidade, uma leveza. A leveza da borboleta, ela realmente está aqui. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão de cozinha gourmet, né? Que você gosta muito de receber. Aqui tem alguns eventos aqui. Eu já comi uma pizzazinha aqui. Foi também, assim, pensando um pouco no que lhe agrada, o que você gosta? Ou foi uma proposta mais, assim, um timing comercial? Olha, as pessoas, elas buscam muito gourmet, então eu vou apostar muito nisso. Como é que você escolhe seus ambientes na Casa Cor? Não, neste específico, eu queria muito fazer a cozinha. Mas aí, na hora da escolha dos ambientes, acabou vindo uma opção de ser uma varanda. Sim. Aí eu fiz, então eu vou levar a cozinha para minha varanda, por que não, né? Com limão e limonada, né? Vamos fazer aquilo que eu gosto. Todo mundo sabe que eu adoro cozinhar, é uma coisa que eu faço com muito prazer também. Chefe Você de não cozinha, comeu né? ainda a minha Mas semana comida. que vem tem um evento que você que vai preparar, que preparar, já me isso. convidaram Então e eu tô ansiosíssima. Aproveitei a oportunidade e trouxe o gourmet. É um lugar, acho que todo mundo gosta de chegar em casa e ficar na varanda, ficar descalço, tomar um drink, ver uma televisão, comer alguma coisa. Então, juntou tudo isso. Um prazer pessoal, o gostar de receber. Eu brinco aqui com quem chega, eu me sinto em casa. Eu saio do escritório, às vezes eu venho direto para Casa Cor, tem evento na Casa Cor, eu entro aqui, é como se eu estivesse em casa. Eu até esqueço que é um ambiente que estou na mostra, porque ele funciona tanto. A gente tem a vontade de ficar, de estar aqui com amigos, que se torna uma coisa muito real, né? Se torna um ambiente com muita realidade. E o que eu gostei também é que você trouxe uma provocação, né? E foi muito inteligente, porque você trouxe um canto instagramável com asas de borboletas e uma frase, saia do casulo.
Muitas vezes a gente se poda e a gente deixa até de tentar, ou de arriscar, ou de ser realmente quem a gente é, com medo de críticas, ou não, às vezes não com medo de crítica, mas com medo do que vai acontecer. O medo do novo. Do novo. E eu acho muito legal você trazer isso, porque essa vida é uma só, né, que a gente vive. A gente tem que arriscar, a gente tem que tentar, a gente tem que apostar nos nossos sonhos. Arrisque, né? Arrisque e mude, se jogue. Eu acho que a saia do casulo, ele traz, essa frase traz tanta reflexão pra gente. Em qualquer momento da nossa vida, a gente vai passar por um momento da gente ter que sair do casulo, de ter que sair da zona de conforto, de mudar, por qualquer que seja por um emprego, seja por uma opção pessoal, seja por uma nova profissão. Sim. E isso, cada um vai levar para si o que achar que tá ali dentro, sim, que você precisa externar. E aí foi muito importante, porque todo mundo que chega aqui me conta uma história, seja porque mudou de relacionamento, ai, que seja legal. Que virou então um gourmet terapia. Isso, acaba escutando 1000 histórias aqui, né? Todo mundo quer levar a borboleta e fala, mas eu quero levar a frase também, né? Então, o quanto isso toca o pessoal de cada um. E aí aquilo que eu te falei, né? Porque eu me formei em uma faculdade no meu início e depois optei por essa mudança. Sim, conta um pouquinho sobre isso. Antes dela entrar em interiores, né, ser designer, Diná fez economia na UFBA. Isso. E o que isso traz de positivo para você como profissional? Hoje a faculdade de economia me proporciona a questão de gestão. Eu sinto que isso me deu todo um respaldo para uma administração do meu escritório, para formação de custos, formação de preço, que é tão importante na hora que a gente vai ali precificar nossos projetos, e gestão de pessoas também. Eu acho que foi muito importante. Até se falar, estar com o público, tudo isso foi muito importante no início, mas assim, desde a época de colégio eu sabia que eu queria arquitetura. Mas aí por questões pessoais, na hora eu mudei, fiz economia, não me arrependo. Gostei muito, eu acho que foi bastante importante. E aí veio o medo de mudar, né? De largar tudo e recomeçar. Então, eu acho que é bem assim essa frase, saia do casulo, não tenha medo, recomece, né? Transforme-se, né? Vale a pena, vale a pena. Aqui em Salvador, a gente tem muitos representantes, né, dessa área de planejados. Sim. E a Idélia, ela é uma das que se destaca, né, entre essas. Como é que esse trabalho de gestão, de posicionamento de marca, relacionamento, fala um pouquinho sobre isso, Kleber. Como é que você consegue, né, criar esse posicionamento da sua marca? Nath, vou te trazer com muita naturalidade isso. Apesar de termos uma indústria que conduz o franqueado muito bem, com apoio em marketing, em todos os setores, dando respaldo, segurança de compra. Mas aqui em Salvador, os gestores, eu e Reilza, né, os sócios, a gente trilhou esse caminho com muita naturalidade, né? Nenhuma grande programação em desejarmos sermos as grandes referências da cidade. A gente só queria botar em prática o nosso amor pelo móvel, por estar próximo de vocês, dos profissionais, em realizar um sonho, uma varanda gourmet, que tu sabe que vai ter uma família ao redor daquela mesa, curtindo aquele momento, com alguém cozinhando e vindo depoimentos. Tu saber que tu está participando daquilo é muito gratificante. Então, o que nós desejávamos, eu acredito que a gente alcançou, que é posicionar a marca e gerar um bom trabalho. E você nasceu na região da movelaria. Moveleira, né? Sou natural de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Bento Gonçalves é a cidade moveleira do Brasil, tá? Então as maiores indústrias, elas estão lá. Então você já nasce nesse cenário, né? Na família de lá. Sua família, ela era relacionada a isso? Não. Uma coincidência apenas. Por conta de colegas de escola mesmo, né? Sim. Então, tu nasce em Bento Gonçalves, é uma cidade pequena, aproximadamente tem uns 130 mil habitantes, mas é um mercado moveleiro fortíssimo que está concentrado aí. E tu vai tendo acesso a produtos e às marcas com naturalidade também, de forma orgânica, por conta da proximidade com os amigos. E a minha primeira navegada foi logo cedo, com 20 e pouquinhos. Eu trabalhei para um grupo em Florianópolis, depois vim para Salvador, trabalhei com outra marca, né, que já conheci você antes, e depois tive o grato prazer de trabalhar com a Idélia, 11 anos já em Salvador. O que eu acho legal da Idélia, e Diná, pode reforçar o que eu vou falar agora,
a variação de opção de cores, né? Você tem, algumas indústrias, elas são mais engessadas. Elas têm cores, porque hoje a gente tem isso, né? Bem acessível na gama de opções do mercado, mas a ideia, ela tem muitas opções. Então, a gente tem um colorido fantástico. Criar, a gente fica um pouco, né? Tem uma diversidade grande, a gente consegue ter essa criação de uma forma mais espontânea. E a personalização também, né? A gente tem aqui, inclusive, uns puxadores, que eu já soube que foi uma surpresa pra Diná, ela não sabia. Isso. Tem um presente que vai pro escritório depois. Que são os puxadores com as iniciais do DL, né? De Diná Lins. Que também é um trabalho de personalização que a indústria, ela faz, né? Exato, a gente está desfrutando dessa Casa Cor, inclusive, para fazer o lançamento do Builder, né? Que é uma proposta nova que a indústria traz para o mercado, onde tu tens uma capacidade de personalização absurda. Aqui no ambiente da Diná, por exemplo, nós temos a caixa, que é a parte interna do armário, numa tonalidade, e o topo da caixa, que é algo inusitado, que normalmente é feito artesanalmente por um marceneiro, a indústria hoje tem capacidade de absorver. Então tem muita coisa nova no ambiente aqui da Diná que é bom visitar e conhecer. E tá muito bonito, eu diria que tá um dos a paleta de cores, ela dá esse aconchego, né? Os tons clarinhos, o tom do carvalho escolhido, que foi até uma questão que a gente brincou, porque eu tenho essa questão de usar muita palhinha, os elementos naturais. E quando eu cheguei com o Kleber, eu fiz aí, Kleber, vamos no preto, vamos no grafite. Nossa, tentando extrair esse meu lado masculino. Olha, você tem que parar com essa mania de querer botar o masculino no projeto. Não, foram apenas sugestões. Essa alma minha feminina, né, Nath? E aí, mas eu acho que depois que eu vi esse tom desse cavalo clarinho, eu fiz, não, é isso que eu quero. E é lindo. E eu gostei muito dessa solução que você deu da parte das emendas das chapas, né? Porque o MDF, ele tem uma limitação de tamanho. E aí você criou essas ripinhas espaçadas, que foi uma solução para anular a emenda, né? Anular a emenda, mas a gente também vai falar um pouquinho de custos, uma coisa que eu me preocupo na hora de precificar. E Kleber e Fábio, que eu chego junto, falei, Kleber, não pode ser um orçamento muito caro. Então a ripa é um desejo hoje dos clientes de querer ripar, mas a gente sabe o quanto que agrega, às vezes, fazer um teto inteiro ripado. Então, fazer as ripas mais espaçadinhas abrir mas você sabe que eu adorei, porque eu acho que a ripa ela também já entrou no já comum. Né? Já vai então, aqui você trouxe algo bem diferente, você trouxe umas ripinhas, mas bem espaçadas, com uma linguagem totalmente única. E aí traz uma nova leitura, que a gente pode brincar com as ripas, né? A ripa vai estar aí, vai continuar, mas a gente pode brincar até no formato, a maneira como a gente coloca. E você sempre homenageia mulheres, né? Nas suas mostras. Acho que é coincidência. Daniela Mercury, Frida Kahlo, a estilista. Isso. A borboleta, que também é feminina. É verdade. Se a gente for parar para olhar nas 6 mostras, 4 foram universo feminino. Eu trouxe a Amazônia, foi em 2018, que eu fiz um questionamento do projeto da Amazônia, né? Trouxe os índios, essa questão da natureza. E a primeira que foi o quarto do gamer, que é onde eu comecei, que era um quarto de menino. E a gente trouxe esse quarto. A única oportunidade para os meninos dali foi. Ano que vem eu vou ter que achar uma inspiração masculina e fazer esse projeto. Continue com os femininos, que você está dando um show. Tá indo muito bem, uma né? personalidade de mulher. Frida Kahlo, por exemplo, ano passado. Para mim, gente, que coisa linda. Para quem não teve oportunidade, mas rede social tá aí para isso. Ela fez uma arte no teto. Foi um artista, né? Ele pintou. Nós ficamos 30 dias, mas não foram seguidos. Mas era um processo até para descansar um pouco. A gente montou um andaime, uma cadeirinha, e ele pintou no teto uma inspiração em Frida e ficou incrível aquele teto. Pena deixar para trás, né? Eu juro, toda vez que eu passava lá, eu ficava olhando e falava assim, será que não dá para cortar? Não tinha moldurar, jeito. Botar vamos arrancar esse concreto aqui, vamos tirar isso aqui, porque realmente ficou uma explosão de... Ao mesmo tempo que o ambiente em si, ele não era muito colorido, ele era mais neutro. Embaixo não, era tudo neutro. Ele era bem neutro e você tinha aquela explosão de cores no teto e o ambiente era extremamente harmônico, né? Era uma beleza, uma leveza. A IDELI também, uma coisa que eu acho interessante falar, é sobre a personalização. Vamos voltar um pouquinho para a personalização. Porque aí eu me lembrei que no ambiente do ano passado, Diná traz o círculo como um banco. E não é toda a indústria que consegue fazer um arredondado do MDF. E esse banco, ele era forrado
com MDF, né, da IDELI. Não, quando eu cheguei lá com aquele círculo, ele já bota a mão na cabeça de O coração. O coração, mas a gente vai conseguir, a gente vai fazer o ciclo. Lá naquele ambiente também a gente trouxe uma novidade, que eu queria uma palhinha, mas não essa palhinha indiana. E eu vi uma frente de porta. Não, eu fiz, eu vou botar na parede, vou fazer daquele um painel. Aí ficou incrível, não foi aquela mudança de pegar. Aí vem a versatilidade também do profissional, Sim. que a gente tem de criar, pegar um produto que é usado como frente de porta e usar como acabamento de cabeceira. E ninguém chegava ali e percebia que era uma frente de porta. Eu acho que Você comentou isso comigo. a gente conversou. Não, ninguém erra. Eu tô sabendo, quer dizer, eu fiquei sabendo recentemente. E a gente pode usar sim, aí contou. vem um pouquinho também da ideia também de pegar o produto que tem uma finalidade e a gente usar para outra e conseguir ficar bacana. É isso mesmo. Mas a gente... Eu queria falar um pouquinho também, sabe do quê? Que eu vejo que você sempre traz a natureza para os seus projetos. A gente tenta trazer, e eu acho que hoje já é uma tendência, acho que praticamente, Sim. né? A Casa Cor também vem mas a gente trazendo ainda vê isso. alguns ambientes bem frios. Isso. Sem Eu essa acho que inserção da o natureza. verde dá a sensação de que a gente tem ali uma natureza acolhendo a gente e o prazer, né, de ele agregar. Quando vocês comentavam antes, no período pandêmico, né, que tu traz a vida para dentro de casa, o verde passa a estar mais presente também, né? Passa. Eu percebi isso, varandas, a vegetação, o arbusto, as paredes verdes, né, com muita E a inspiração do intensidade. casulo, acho que também está relacionado a isso, né? O casulo como se fosse a proteção, a casa Isso. como a nossa proteção. E o cuidado, né? Porque a gente também tem, quando a gente traz o verde, o paisagismo para dentro, a natureza, é um momento que a gente tem que parar também para cuidar dessa planta. E é um momento único, você fica ali, eu venho aqui cuidar das minhas plantinhas, eu falo, gente, é uma hora, meia hora minha ali com ela. E a natureza remete isso. E a gente, cada vez mais, a gente está procurando a simplificar a vida, né? E isso faz uma reflexão pra gente. Você sabe que no período de pandemia, pelo menos eu senti um boom da arquitetura, né? A gente, lá meu escritório, a minha demanda, ela dobrou de Eu acho busca que tem um por lado bom da projetos pandemia foi pra gente. de reformas. O que você acha que levou as pessoas... eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Eu sobre acho isso. que as pessoas passaram a cuidar mais de si próprio e enxergaram na casa um local de cuidado. Sim. Né? Ali você se reconecta com si mesmo, você procura de se desligar do estresse do cotidiano que a gente tem da nossa rotina de trabalho, de todo mundo de chegar, de curtir a família, de receber amigos. E o cuidado, porque a pessoa ficou muito tempo sentada no sofá e fez, gente, eu preciso ter um sofá que eu goste, a minha cama também, a cama Precisa de que eu home dou. office. Home office O também home foi office, um ambiente a que muita gente cozinha, reformou a cozinha. a gente passou a querer cozinhar, quem nunca cozinhou, tentou pelo menos, né? Porque a gente não tinha as pessoas que cuidavam da gente vindo todo dia e a gente teve que se virar ali na cozinha, fazer alguma coisa. E a varanda gourmet, receber amigos, a violência também que a gente tem hoje no mundo externo. Então, cada vez mais a gente recebe, a gente toma um vinho, a gente Dentro de confraterniza casa. dentro de casa. A casa passou a ser a nossa maior referência. Então, por isso que a gente faz hoje na Casa Cor, o corpo e a morada, né? E a gente tenta traduzir em todos os ambientes aquilo que a gente enxerga do que a vida tem pedido, do dia a dia e a demanda da gente. Sim. E o que a pandemia, Kleber, trouxe, né, esse período? Eu queria entender, como é que vocês fizeram essas logísticas de montagem? Nossa, nesse momento? Foi tenso, Foi né? tenso, Foi um né? período muito tenso, porque tu tinha um volume comercial realizado que ficou represado, nós não podíamos acessar os empreendimentos para concluir as montagens, para evoluir com as montagens. Os condomínios que permitiam era um período muito curto, então evoluir com a montagem era moroso, era desgastante. E o pós-pandêmico, que foi 2021, né? Assim como vocês tiveram um boom, o mercado de planejados também explodiu, né, comercialmente. E aí foi outro período tenso também, porque o represamento do ano anterior, mais todo comercializado, Como que faz para foi absorver delicado. tanto, Foi né? delicado, aumenta efetivo, aumenta o número de equipes para fazer as instalações, mas graças a Deus passamos por aquele momento e hoje quando a gente para lembrar tudo que se viveu é inacreditável, né? Como fizemos para transpor aquele período.
Mas a gente procurou tirar de um período muito, assim, que deixou a gente triste, o melhor, né? E nosso trabalho tem isso, que a gente trabalha com leveza, com sonho. E aí podemos levar alegria para as pessoas também nesse momento muito triste. O que eu acredito que seja interessante para você também em relação a ter feito economia é porque eu sempre explico para as pessoas, né? Nós arquitetos a gente lida com duas coisas muito sérias do cliente: o sonho e o dinheiro. É isso. Então você consegue casar muito bem, né? Esses dois cenários. Eu tento. Na medida do possível, a gente vê aqui a questão de que eu tentei trazer uma bancada com custo mais barato, porque a gente tinha uma mesa de design também super elaborada, e a gente vai tentando equilibrar. É uma corda bamba, né? Você sabe que a gente vai ali, é o brief e o budget, né? A gente tenta traduzir o melhor projeto e sempre tentando ajustar esse projeto, o orçamento do cliente. E você gosta mais de interiores, de arquitetura? Faz também comercial? A gente faz. Hoje no escritório a gente tem projetos comerciais, projetos residenciais, hoje tem clínica, tem consultórios, a gente abrange tudo. Apesar de ser formada em design, a minha equipe tem arquitetos, tem a equipe de engenharia. A gente tem uma equipe boa por trás da gente. A equipe de engenharia, e a gente já consegue atender toda a demanda. Eu amo interiores, eu amo iluminação também, eu acho que a iluminação traduz bastante o projeto, mas eu acho que é um conjunto de tudo para poder deixar o projeto assim redondo. Falando sobre iluminação, você trouxe aqui no ambiente, a lona, que é uma tendência também, olha, né? O círculo de novo. O círculo de novo do ano passado, que estava ano passado com o MDF da Idélia, e esse ano você trouxe com iluminação, que foi com a lona tensionada, que é uma tendência, né, que tá entrando muito no mercado. E conta um pouquinho da inspiração, que você já me falou, mas eu quero que você conte pra... Então, como a gente tinha essa varanda e eu precisava trazer a luz para dentro, fiz, não, por que não trazer um círculo que inspire a gente ou no sol ou na lua, a depender da hora do dia que a pessoa vem visitar a Casa Cor. Então a gente está aqui, são 10 horas da manhã, a gente tem um feixe de luz lindo entrando ali no jardim, né, com essas plantas, e a gente tem outro feixe de luz lá atrás, que é uma luz artificial, que a gente conseguiu projetar para traduzir como a gente aqui é de dia, é o sol. Mais tarde, que a iluminação entra, a iluminação artificial, a gente já percebe como uma lua. Então, vai aí do seu estado de espírito para traduzir esse círculo aí, que ficou bem bacana aqui na Casa Cor, com essa lona tensionada aí. Ficou. E você trouxe de uma forma inusitada, porque a lona tensionada ela é sempre trazida com linhas mais retas, né? Isso. E você traz ela nesse formato de círculo. Isso. A gente ainda tem aqui uma outra questão, que foi por conta do calor da parede que ela absorve durante o dia, ela criou umas gotinhas de água atrás, que para quem conhece profissionalmente sabe que tem alguma coisa ali. E foi um choque térmico, mas que deu esse efeito, parece que tá chovendo ali. Eu achei fantástico. E acabei não mexendo, a gente conversou sobre o pessoal técnico de iluminação, e aí mexe, conserta, não conserta, porque não foi um erro, foi a natureza que trouxe essas gotinhas de água. Então, mais uma coisa pra gente ver. A cozinha ela é funcional, né? Isso, aqui hoje. E qual o desafio de fazer uma cozinha funcional numa amostra? A gente tem um tempo para entregar, né? Se já é complexo o tempo, que é curtíssimo para a gente montar uma estrutura não sendo funcional, conta um pouquinho dessa experiência, desse desafio. Não só o desafio do tempo, que a gente tem pouco tempo aqui na Casa Cor para fazer isso funcionar, mas o desafio de quem está visitando não se sentir... chegar aqui, porque o forno de pizza funciona todo sábado, e a gente tenta tá aqui com quem passa, usufruir da pizza aqui do ambiente e deixar tudo funcional, tudo limpo, para que todo mundo que chega aqui se sinta em casa. E eu percebo quando o visitante chega aqui que a gente está fazendo a pizza, eu convido para experimentar, e falo assim, não, mas pode? Pode, sim, a gente pode sentar, a gente pode experimentar. E é isso que é bacana esse ano na casa, que a gente está podendo vivenciar vários ambientes, não só meu, mas de outros colegas que estão aqui também, que está funcionando e que a gente conseguiu fazer, né, nesses 30, 40 dias correndo. A experiência tem sido fantástica, realmente. Tanto que Carlos falou que ano que vem todos os ambientes vão ter que quiser ser funcional, vai poder ser funcional. E você, como minha vizinha, né, pode provar que a gente está aqui. Ano que vem eu vou fazer funcional com toda certeza. Eu queria saber um pouquinho sobre essa questão do briefing, dessa análise de briefing com o cliente. Como é que você desenvolve isso, definição do estilo? Chegar
Porque a gente tem um pouquinho de psicólogo também, né? A gente, quando começa o briefing com o cliente, a gente primeiro precisa entender como funciona aquele universo daquela família naquele espaço. Vamos supor, um apartamento de 120 metros quadrados, 150, o que é que eu quero de melhor? Eu sempre pergunto, qual a sua importância? Você quer o mais importante, sua varanda, a cozinha, o quarto? Tento conversar com os membros todos, porque depois de um briefing bem feito, Nath, o projeto, ele não tem erros. Né? Ele acontece. Ele acontece. Né? Então, quando a gente faz um briefing, que a gente não elabora ele de uma forma que tudo fique entendido, e chega lá na frente, a gente tem um retrabalho de mostrar e falar assim, não era isso. Então, eu procuro tentar fazer do mais assertivo possível, inclusive de cores, do que não gosta, do que gosta, da expectativa, espaço. Eu gosto muito de levar o cliente para o processo de especificação. Isso. Tem profissionais que eles especificam sozinhos, e eles já apresentam. Como eu também trabalho dessa forma, acredito na arquitetura afetiva, eu sempre explico. Não existe imposição projetual, existe orientação projetual. Isso. E é gostoso quando o cliente ele participa de todas as decisões, né, todas as definições. E que a gente vai mostrando, que às vezes o cliente pensa, porque eu queria um sofá de 3 metros. Não dá. Seu sofá tem que ser de 1,80 m, né? Ele como de 3 metros por 1,80 m, mas é porque ele às vezes não tem noção do espaço físico, né? É raro, mas acontece muito. Acontece, né? Então, não dá. E a gente tá ali para mostrar o que é certo. Sim. E aí é a hora que a gente tenta de uma forma, eu tento ser sempre mais suave do que dizer assim, não dá, mas assim, não, mostrar para ele que não dá. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar direitinho, olha, não tem como crescer esse espaço. Né? Mas aí é isso. E aí a hora que a gente vai projetar também os armários, que às vezes a pessoa pensa, eu quero um closet dos meus sonhos, né? Eu quero uma penteadeira, mas às vezes a penteadeira tem que ser tirada, não dá. E aí é que entra o lado profissional, o lado técnico da gente mostrar o que é certo, o que é errado. Sim. E aí o 3D também ajuda muito hoje a gente, né? Porque você tem um realismo, né? Isso. Você trabalha com realismo, assim, o que você coloca no 3D já é realmente a proposta? Já é a proposta. Eu também faço. Se eu quiser transformar aquele 3D no técnico, ele já vai certinho. Não tem como esconder ali, já é o lá certo. também, até os tamponamentos da marcenaria, quando a gente já coloca as especificações. Demora mais um pouquinho, corretas. É por isso que eu digo sempre no projeto. O 3D é feito uma vez só, e ele é para te nortear, e não dá para ficar brincando ali muito de colorir, não, porque é um processo que demora, que a gente tem ali que vai um custo maior de tempo, né, de hora trabalhada dos nossos funcionários. A gente consegue, às vezes, mudar um cômodo ou outro, mas refazer todo o 3D é bem complicado. Né? Eu acho importante a gente falar, Kleber, sobre um pouquinho da ideia, essa questão da união do MDF com o MDP. Existe, né, um certo preconceito com o MDP que foi criado acredito que muito pela classe de marceneiro, porque é um material que só dá para trabalhar com a máquina. Você não consegue fazer o corte manual. Então se vendeu, né, o fake news de que MDP não é bom. O que não é verdade, mas eu quero que você conte. Me surpreendeu a tua abordagem agora e eu estou muito feliz por ter trazido isso à mesa. Te agradeço mesmo, tá? É importante a gente explicar. Eu explico isso todos os dias para o meu cliente, mas é que é uma oportunidade da gente explicar para mais pessoas, né? Perfeito. Porque na verdade cada um ele tem a sua função, né? Então me conta você. Pois é, são 2 matérias-primas hoje presentes no mercado moveleiro e eu arriscaria dizer um percentual aqui, vou falar acima de 90%, né? Quem detém ainda a matéria-prima MDF é por alguma particularidade, né? Nós falamos de um produto de acabamento final, laqueado, um produto que recebe pintura, ele precisa de uma superfície pura, limpa. O MDF te proporciona isso. Se tu precisar de mais resistência mecânica, tracação de parafuso, resistência para empenamento, o MDP sai na frente. Tanto que grandes marcas, né, nós reconhecemos a IDELI como uma grande marca, mas respeitamos também as tradicionais, centenárias, muitas delas, que já adotaram, por exemplo, para caixaria. Para quem não sabe o que é a caixaria, é a parte interna do armário. Vou mostrar aqui. Isso. Essa parte interna tem indústria que já adotou como padrão ser em MDP, justamente pela resistência que o produto fornece. Tu tens uma capacidade de montagem e desmontagem melhor, te dá uma resposta melhor, por conta dos cavacos, porque visualmente ele te remete um pouco o que chamávamos de aglomerado antigamente. O MDP é uma evolução, é partícula de média densidade. Então, este produto, hoje, para uso doméstico,
assim como o MDF, eles atendem perfeitamente bem a linha moveleira. Vou só complementar um pouquinho. O MDF e o MDP, eles são, né, essas partículas compactadas. Isso. O MDP, ele é bem menos denso e o MDF é muito mais denso. Então, é como se ele fosse mais liso do que o MDP. Então, por isso que ele é bom para a pintura. Porque como o MDP ele é menos denso, ele tem... ele penetraria a tinta. Vamos explicar dessa forma mais simples para vocês seria entenderem. mais custoso tu usar a matéria-prima, mais camadas de pintura, mais tinta em cima do Em compensação, por ele ser mais afastada, né, suas partículas, ele é mais leve. Porém, ele resiste mais ao peso. É o mesmo princípio que a gente aprende quando a gente estuda laje nervurada, né? Engenheiros vão entender o que eu estou falando. Então, a laje nervurada, ela tem uma densidade maior de material onde realmente vai receber a carga. Onde não vai receber a carga, ela é bem fininha. Outra vantagem do MDP é que, como ele tem essas partículas afastadas, se ele molhar, ele tem mais facilidade de voltar ao local. Perfeito. Que o MDF não consegue. Não. Como as partículas já são muito juntinhas, muito coladinhas, quando ele molha, ele incha, as partículas incharam, elas não têm espaço para elas voltarem, né? Ela não volta à forma inicial. Tu perde a peça e tu precisa fazer a substituição. O MDF é uma matéria-prima que eu chamo mole. Para cortar ela é simples, qualquer maquinário de baixa rotação, de baixa performance, tu vai ter um corte bom. Não precisa nem maquinário, até manual a gente consegue fazer o corte, né? Exatamente. Por isso que os marceneiros eles trabalham com MDF apenas. Enquanto o MDP te exige um maquinário de alta performance. Então, por ele ser mole também, o MDF, ele também tende a deformação maior. Por isso que o MDF ele é ideal para acabamentos finos, como a laca. E o MDP, ele é ideal para a estrutura do armário, porque ele vai ter uma resistência muito maior ao peso. Perfeito. Né? E não deforma. É bem bacana falar isso, porque é um preconceito que o cliente tem. Né? Chega pra gente, não quero o MDP, né? Eu chamo de verdades da rua. Que o cliente ouve um falar, outro falou, e aquilo foi adotado como uma verdade. Então é importante que as pessoas pesquisem, acessem sites, fornecedores, distribuidores, né? Os grandes fornecedores dessas matérias-primas, eles têm vídeos, tabelas técnicas mostrando e comprovando. Também, tá? Que tem muito arquiteto que fala que MDF é melhor. MDF é melhor para você fazer cortes arredondados. Perfeito. Eu quero um painel de criança. Boleados. Né? Um painel de criança todo curvadinho, fazendo... Aí realmente tem que ser o MDF, né? Mas resistência do móvel, tamponamento, toda a caixaria externa não, tamponamento externo, e agora você está me trazendo que é a caixaria também, né? As maiores indústrias já estão trazendo, porque vai fazer com que o seu móvel ele tenha muito menos manutenção. Você precisa de muito menos manutenção e reajuste, né? Porque a deformação do móvel é que ele vai causar que às vezes o cliente ele não entende isso. Minha porta está empinando. Não é a ferragem. É o móvel que está torcendo, ele está entortando e ele força a ferragem e aí você precisa da manutenção nessa parte também, por conta dessa deformação do MDF, né? Vou trazer como patologias, né, do móvel, elas são variadas, mas eu costumo sempre dizer para o nosso cliente, tudo que tiver mecânica, com o passar do tempo, vai gerar manutenção. Tu compra um carro 0 km, mas a gente tem precisa, que sempre né? procurar trabalhar com elementos que eles vão gerar um mínimo de manutenção Exatamente. possível. E hoje a variedade de elementos na marcenaria que a gente agrega o vidro, o metalon, que a gente está diversificando bastante, as corrediças. Por exemplo, de uma capacidade de carga absurda. A gente está usando muito mais materiais no ambiente juntos que pode sim trazer um pouquinho de manutenção lá na frente. Outra coisa que muitas vezes o cliente ele acha que vai trazer mais manutenção ao contrário é o freio das gavetas e das portas. Mas vai colocar essa tecnologia do freio na gaveta, então eu vou precisar de mais manutenção. Não, o freio ele faz com que a ferragem ela absorva o impacto. Porque se não tem o freio, você tem aquele impacto forte e isso faz com que a vibração na ferragem vá fazendo com que ela folgue. Então, as indústrias que elas trabalham também com essas tecnologias, como o freio da gaveta, tudo isso vai melhorando, né, a performance e a durabilidade da peça. O que antes era visto apenas como um luxo. Um luxo, de fato, é a conservação do produto. Alguns ambientes a gente já bota freios de fato. Na loja a gente já tem um padrão. As dobradiças são sempre em aço inox por conta da salinidade da cidade e as corrediças Salvador também. é uma cidade realmente
muito... praia, índice na de praia, né? salinidade muito Isso, alto. bastante alta. E uma outra questão também são as personalizações, né? Você tem vários tipos de gaveta, tem vários tipos de alturas, mas também aqueles acessórios. Você usa muito, Diné, esses acessórios do... Eu deixo a questão, aí vem uma questão do orçamento. Novamente, olha aí, ó. Não entendo. Tem cliente que a gente só coloca aquele divisória de talha de plástico que já vem, aquele que a gente usa maravilhosa de madeira, ou aquelas maravilhosas da Bloom, né? Isso aqui mesmo a gente pode mostrar depois as gavetas com as divisórias em madeira, que são lindas. Lindas. Eu pergunto sempre para um gourmet, a gente pode botar, mas na cozinha do dia a dia a gente já equilibra com um acabamento mais barato. Então eu adoro. Aí eu pergunto, aí agora são as pitadinhas que a gente vai equilibrando sempre no bolso do nosso cliente. Eu adoraria por tudo, mas nem sempre é possível. Agora o gourmet a gente tem visto como é o local de receber os amigos, então sempre tem Sim, a gente sobe um pouquinho, né? Dá uma caprichadinha num divisor em madeira, uma iluminaçãozinha. E aí dá uma caprichada melhor. Porque é uma área de socialização, né? Exato. Sempre tem esse... O vidro pintado que a gente tem aqui, o vidro da ama com esse acabamento também é um outro elemento que não é... A gente equilibra, botar talvez 2 portas e o restante a gente usa na madeira mesmo. E aí vai de novo equilibrando o orçamento para chegar onde o cliente deseja. Já que você falou da ama, vamos falar um pouquinho da ama, né? Que é outra indústria também que Kleber abraça. Isso. E eu tenho inclusive as divisórias do meu escritório, são todos ama, são divisórias de vidro. Viena. Lindas. São lindas. E é impressionante a leveza das portas. E algo que é muito interessante é que não tem... o trilho, ele é no teto. Então a gente não tem um trilho no chão. Além do chão ficar muito mais limpo, muito mais bonito, não tem aquele probleminha, né? Que no trilho fica acumulando aquela sujeira, aquela poeirinha. E as portas especiais também de vidro. De entrada de apartamento, no meu escritório também tem na entrada e as portas dos banheiros, aquelas de correr, de... E a gente tem hoje, na AMA, a gente consegue fazer divisórias, armários, louceiros, todos flutuantes, a gente... eu amo, é o espelho, gente, eles têm um espelho lá. O camarim, né? O espelho camarim, pra quem não conhece, é aquele espelho que a gente tem a iluminação na frente, ao redor. Antigamente tinha aquelas bolinhas de luz. Hoje a gente trabalha com a LED, né, embutida, só que o espelho da ama, ele não tem apenas a luz, ele tem sistema de som, né? Ele tem regulagem de intensidade de luz. Tem dimerização, tem o Tech Sound, tu tem essa possibilidade de personalizar o local do posicionamento da iluminação. E tem sido um pedido cada vez mais mirim. Às vezes chegam umas clientes assim, tudo já adolescente, quase adolescente. Inseridas na tecnologia. Não, eu quero meu camarim, já, as blogueirinhas, as mini blogueirinhas que querem já acionar o celular com Bluetooth. E tem a musiquinha lá no quarto enquanto tá se maquiando. E a tecnologia realmente, inclusive essas gerações mais novas, né, Diná? A gente precisa trazer a tecnologia muito agregada. Aí as mães às vezes abrem mão de ter isso no quarto, porque quem vai usar mais e de uma forma mais correta até a criança ou adolescente do que o próprio adulto. E apesar de ser algo muito tecnológico, ele não tem um valor agregado muito elevado, não. Teve uma cliente que ficou surpresa, até eu levei ela lá, ela fez, ai meu Deus, mas quanto é que vai custar esse espelho? Quando ela viu o orçamento, ela falou, poxa aí, posso pagar. Acessível, né? Posso pagar. É verdade. E a luz correta de maquiagem, né? Porque a luz vem de frente. E a gente não tem mais esse problema, porque as bolinhas também eram muita luz, né? Agora a gente regula a intensidade ali e não sente o desconforto da iluminação. A iluminação de frente para maquiagem ela é adequada para não criar sombra, tá? Então quando a gente tem a luz de cima para baixo, a gente vai criar uma área de sombra e você não vai ter a iluminação uniforme do rosto. Então por isso que o ideal é que a iluminação ela seja ao redor do espelho. Tem que ir lá ver na AMA pessoalmente. Tem que ir lá na AMA. Convido todos vocês para irem na AMA. Gente, eu queria agradecer. Já, me foi passar rápido, né? Dá nem pra perceber. E esse, inclusive, tá tão bom, porque até passa um pouco do tempo. Então. Mas eu queria agradecer vocês, né, por esse bate-papo maravilhoso, tanta informação bacana para o público, aprender mais um pouquinho sobre esse processo criativo de Diná, sobre essa parte técnica também, né, da indústria moveleira. E é isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de Diná,
Acompanha ela nas redes sociais, Dinalins Interiores. E um pouquinho mais da Ideli e da Ama. No @Ideli Salvador e o Ama Smart Salvador. E o A Tarde Talks Arc fica por aqui. E eu convido todos vocês a se inscreverem no canal A Tarde Play.